TSE. No entanto, mesmo após a decisão, Dallagnol foi visto nesta terça-feira 23, à noite passeando pelos corredores da Câmara dos Deputados, e até votou contra a aprovação da proposta do governo sobre as novas regras fiscais. A presença de Dallagnol na Câmara é resultado dos prazos e ritos a serem cumpridos no Congresso quando um parlamentar é cassado pela Justiça. Ainda há procedimentos a serem seguidos para que ele perca seu gabinete, as chaves, os funcionários e o status de deputado, e retorne à sua cidade natal, Curitiba. Dallagnol diz confiar que seus colegas parlamentares irão desafiar a decisão do tribunal ou que o Supremo Tribunal Federal, STF, poderá anulá-la, dando-lhe razão. No entanto, essa perspectiva parece improvável, pois tanto o Supremo quanto a maioria dos deputados não devem tomar tal atitude, relata Ricardo Noblat, do Metrópolis. Dallagnol sempre foi mal visto por aqueles que criticam a demonização da política. Essa situação também afeta outros procuradores da Operação Lava Jato, incluindo seu líder máximo, o ex-juiz parcial e atual senador Sérgio Moro, União Brasil-PR. Dallagnol está ciente de que sua cassação será mantida pelos próximos 8 anos. Por essa razão, ele optou por atacar os ministros que o julgaram, alegando que a decisão foi tomada com o intuito de fortalecer a candidatura de um dos ministros do TSE ao Supremo. O ministro condutor do voto trouxe um voto que objetiva entregar a minha cabeça em troca da perspectiva de fortalecer a sua candidatura ao Supremo. O processo de cassação foi relatado pelo ministro Benedito Gonçalves e contou com o apoio unânime dos demais ministros, resultando em uma derrota expressiva para Dallagnol, com placar de 7-0. 3 dos votos favoráveis à cassação foram de ministros nomeados por Jair Bolsonaro, PL, incluindo Nunes Marques. O presidente do tribunal, Alexandre de Moraes, também votou a favor da cassação. Dallagnol, em uma acusação grave, diz que os 7 ministros combinaram nos bastidores a decisão de retirar seu mandato antes mesmo do tema ser julgado pelo plenário do tribunal. O presidente da República tem um poder imenso na mão ao escolher os integrantes do Supremo. Esse poder faz com que muitos ministros autoridades vão dançar a música que o presidente decidir tocar, e o presidente já tocou uma música muito clara em diversos momentos, que é a música da vingança contra a Lava Jato. Quando eu fui cassado, todo o sistema comemorou pessoas de diferentes partidos que tinham sido acusadas. Sem o apoio desses políticos e desses partidos, esses ministros jamais estariam na lá. Estão escolhendo os casos que anulam, estão atuando seletivamente. A ex-assessora Juliana Cristine Pereira Beges apresentou acusações de rachadinha e assédio moral contra a ex-deputada federal Joyce Hasselmann, sem partido SP. Segundo a ex-funcionária, Joyce utilizava seu salário e benefícios mensais de aproximadamente R$13,5 mil para pagar despesas pessoais suas e de sua família. Joyce Hasselmann defende-se alegando que está sendo acusada devido à sua recusa em ceder a uma tentativa de extorsão por parte de sua ex-assessora. Ela acrescenta que a ex-funcionária e seu marido falsificaram provas e exigiram um pagamento de R$300 mil, valor que ela se recusou a pagar. Joyce ainda os descreve como canalhas, vagabundos e sem vergonhas. Juliana Cristine Pereira Beges apresentou ao UOL notas fiscais, documentos bancários, cópias de mensagens de WhatsApp e informações do sistema de reembolso da cota parlamentar da Câmara dos Deputados como evidências de suas alegações. A ex-assessora recebia um salário de R$13,5 mil por mês e afirmou que era obrigada a devolver parte desse dinheiro pagando despesas pessoais de Joyce, da filha e do ex-marido dela. Após as acusações feitas pela ex-chefe, Juliana reiterou suas denúncias e afirmou ter entregue o mesmo material ao Ministério Público Federal. Por que eu ia entregar prova forjada para o Ministério Público e me ferrar depois? Questionou a ex-assessora. O MP, por meio de sua assessoria de imprensa, confirmou o recebimento dos documentos e está analisando a abertura de uma investigação com base nas acusações de rachadinha e assédio moral. Joyce nega qualquer envolvimento em atividades ilegais e afirma que tudo começou com um processo judicial movido pela revista Veja contra ela. A jornalista e ex-deputada explica que uma parte de seu salário foi bloqueada devido a essa ação e com medo de ter todos os seus rendimentos bloqueados, ela teria passado a entregar o dinheiro ao marido de Juliana para administrar.
Segundo Joyce, o que os dois fizeram foi uma armadilha para forjar provas contra ela próximo às eleições, na tentativa de chantageá-la. As notas fiscais apresentadas são de agosto de 2021, mais de um ano antes das eleições. O UOL também solicitou extratos bancários das supostas transferências do salário de Joyce para o marido de Juliana, que também atuava como seu assessor quando ela era deputada. No entanto, Joyce respondeu que não possuía nenhum documento, pois entregava o dinheiro em espécie. O salário bruto de um deputado federal na época era de R$ 33,7 mil. A reportagem também solicitou comprovantes de saques no valor mencionado da conta, mas não recebeu tais documentos. A Câmara dos Deputados aprovou, por 372 votos a 108, o texto base do projeto de lei complementar que fixa novas regras fiscais para as despesas da União, o chamado arcabouço fiscal. A medida substituirá o atual teto de gastos, criado ainda no governo de Michel Temer. Ainda faltam destaques a serem votados, o que deve ocorrer nesta quarta-feira, 24. Após essa etapa, o texto seguirá para o Senado. A proposta do arcabouço fiscal foi enviada em abril pelo governo federal ao Congresso Nacional. O relator do projeto, deputado Cláudio Cajado, PPBA, incluiu gatilhos para obrigar o corte e a contenção de gastos no caso de descumprimento da meta fiscal. O novo arcabouço fiscal limitará o crescimento da despesa a 70% da variação da receita dos 12 meses anteriores. Em momentos de maior crescimento da economia, a despesa não poderá crescer mais de 2,5% ao ano acima da inflação. Em momentos de contração econômica, o gasto não poderá aumentar mais que 0,6% ao ano acima da inflação. Durante todo o dia, Cajado esteve reunido com o presidente da Câmara, Arthur Lira, costurando mudanças pontuais no relatório. Uma delas da possibilidade do governo gastar mais do que o previsto, desde que arrecade mais que o previsto também. Os gastos serão condicionados ao cumprimento de metas de resultado. O placar provocou comemoração na base do governo. Por se tratar de um projeto de lei complementar, eram necessários, no mínimo, 257 votos para aprovação. A aprovação por uma margem larga com um clima político favorável, deixa o governo mais confortável para a votação no Senado. Chamado de regime fiscal sustentável pelo relator, o projeto prevê que no caso de descumprimento das metas, haverá contingenciamento, bloqueio de despesas discricionárias. O projeto de Cajado estabelece a adoção, no ano seguinte ao descumprimento, de medidas automáticas de controle de despesas obrigatórias, como a não concessão de aumento real de despesas obrigatórias e a suspensão de criação de novos cargos públicos e da concessão de benefícios acima da inflação. Caso o descumprimento aconteça pelo segundo ano consecutivo, novas proibições serão acrescentadas às existentes, como o aumento de salários no funcionalismo público, admissão ou contratação de pessoal e realização de concurso público. Nos últimos 2 pontos, a exceção é para a reposição de cargos vagos. Segundo Cajado, o reajuste real do salário mínimo estará fora dos gatilhos e terá aumento acima da inflação. Inicialmente havia previsão de também retirar o Bolsa Família do limite de gastos. No entanto, o deputado manteve o benefício sujeito às normas gerais para que seja reajustado acima da inflação. O Congresso Nacional aprovou na noite desta terça-feira o novo arcabouço fiscal, um conjunto de regras que serão utilizadas para controlar as contas públicas. Essa nova regra substitui o teto de gastos adotado em 2016, que limitava o crescimento das despesas ao ano anterior, com correção pela inflação. O texto aprovado pelos deputados agora segue para o Senado. O objetivo principal é controlar os gastos públicos, preservando investimentos em áreas essenciais como educação e saúde.